Muito bem! E aí, pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Beleza? Sejam bem-vindos à nossa live dessa noite. E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma live muito interessante, muito especial. E aí, pessoal, beleza? Vamos dar um tempo aí pro pessoal vir chegando. Pessoal entrando. E aí, beleza? E aí, Lorena? Tranquilo? Sejam bem-vindos, então. A gente vai fazer uma live hoje aqui, tá? Sobre pornografia e as dificuldades que a gente encontra, tá? No relacionamento de modo geral, tá? A gente vai falar um pouco sobre pornografia, né, no namoro, pornografia no noivado, pornografia no casamento. E se você é solteiro, fique nessa live, porque você um dia vai namorar, um dia você vai noivar, um dia você vai casar. Então aprenda com a gente da mesma forma, beleza? Então sejam bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre pornografia e relacionamento. Eu vou falar com a Andrea. Eu não sei se a Andrea já está aqui. Eu tenho uma convidada para conversar comigo hoje. Tá? A Andrea, ela tem muita experiência de relacionamento. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Deixa eu ver se a Andrea já está aí. A Andrea já está por aí? Deixa eu ver. E aí, Andrea? Vamos lá. Olá, Olá! E aí, Andrea? Tudo bem? tudo ótimo. E você, Miguel? Que bom estar aqui de novo, né? Maravilha, maravilha. Graças a Deus, estamos aí de volta. Seja muito bem-vindo. Então, hoje a gente fez uma live um tempo atrás, eu não sei quanto tempo já faz que a gente fez uma live juntos, e a gente fez no seu perfil. Hoje a gente está fazendo uma live aqui no meu Instagram, você como convidada. Seja muito bem-vinda. A gente vai falar um pouco sobre relacionamento e pornografia, né? E eu queria que você ficasse bem à vontade, que você se apresentasse para o pessoal, para quem não te conhece ainda. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Andréa Fernanda Moraes. Eu trabalho com relacionamento de forma geral. Eu falo que é principalmente para que as pessoas tornem o relacionamento cada dia mais intencional, né? Ter um relacionamento com propósito, de propósito. Não é para ser aleatório. A gente não é aleatório em coisas muito menos importantes da vida, né? Como uma profissão que a gente se dedica tanto, a gente para pensar, nossa, vou fazer uma faculdade, vou fazer uma especialização, vou fazer. Você se dedica para tudo na vida, mas relacionamento as pessoas tendem a ser aleatórias, né? Achar que não precisa desse cuidado todo, que qualquer encontro já está dando certo. E a gente se perde por aí. Então, minha intenção aqui, principalmente nas redes sociais, é ajudar pessoas que querem ter relacionamentos com propósito, de propósito, cada dia mais saudáveis. E é por isso que nosso trabalho sempre se encontra. Não passa uma semana É que eu verdade. não esteja aqui indicando. Gente, vai lá no Miguel. O Miguel vai te ajudar nisso. Eu tenho uma semana porque, É. querendo ou não, nós queremos a mesma coisa. Saúde dos relacionamentos. Um relacionamento bem sucedido, feliz. E um relacionamento assim, ele precisa ser todo dia tratado, ele ser intencional. E nós sabemos dos desafios que acontecem muitas vezes por nossa cultura, muitas vezes por nossas crenças, muitas vezes pelo que nos foi ensinado, mas que nem sempre é algo que precisa ser perpetuado, né, Miguel? Alguns Exatamente. hábitos, costumes podem ser quebrados aí. Exatamente, assim, e aí você já tocou num assunto muito, muito sério, né? Quer dizer, já tocou num assunto muito sério, muito real, porque muito profundo, porque toda semana a gente acaba se cruzando, né? Toda semana a gente acaba conversando, você me marcando, você me indicando para as pessoas do seu Instagram, porque a realidade da pornografia é uma realidade, assim, parece que 90% dos relacionamentos 90% dos relacionamentos
apresentam algum problema com pornografia. É impressionante como que 90% dos relacionamentos hoje, né, são manchados de algum modo, né, pela pornografia. Ô Miguel, você começou falando uma coisa interessante. Eu vejo esse desafio aqui com as seguidoras. É que muita gente fica assim, eu vou corrigir isso no casamento. Yeah. Mas começou com um vício no namoro, que se estendeu para um noivado, e depois, quando chega no casamento, aquilo já é um hábito tão instalado que é mais difícil modificar. E às vezes até a outra pessoa, ela se sente assim, mas você sempre soube que eu fui assim. É. Você sabia, você aceitou que eu fui assim. Por que está se incomodando agora? E eu acredito que seria bom a gente falar sobre isso aqui, sobre como começa isso, como a pessoa identificar traços disso no namoro, como cortar isso desde já no namoro, sabe? Sim. Geralmente, assim, as pessoas têm vergonha de falar sobre isso. A gente tem vários tipos de pessoas. Então, a gente tem algumas pessoas que elas têm vergonha de... A gente vê isso, né? Como que eu pergunto pro meu parceiro se ele tem algum problema com pornografia, né? Então, as pessoas têm vergonha de tocar nesse tema com o namorado ou com a namorada. E às vezes, porque a pornografia também não é uma coisa só de homem, né? A gente tem que falar isso, né? Existem muitas mulheres que sofrem com o consumo de pornografia. Elas não queriam fazer aquilo, mas elas acabam fazendo. Então, principalmente as mulheres têm muita vergonha de expor isso pro namorado. E na realidade, o que a gente vê? Né? A gente vê que na prática, quando esse diálogo acontece uma coisa impressionante. Acontece uma união ainda maior do casal. Acho que eu nunca, talvez assim, 2%, em 2% das situações, acontece alguma briga, acontece alguma situação, alguma discussão, mas geralmente o outro cônjuge, ele, sei lá, o parceiro, o namorado ou namorada, geralmente o que essa pessoa faz? Tudo bem. Tudo bem, olha, eu entendi essa sua situação, eu posso até ficar chateado, tudo bem, mas eu tô junto contigo. A pessoa consegue separar, né? O problema da pessoa. Esse é o desafio Exatamente. que nós estamos enfrentando, que é o vício. Esse é o nosso desafio. Mas eu te amo, eu amo essa pessoa. E nós vamos lutar juntos contra esse desafio. Eu acredito que é conseguir separar as duas coisas. Porque se a gente olha para a pessoa e fala assim, você é o problema, aí você não consegue ficar com aquela pessoa mesmo. Porque você está vendo, ela é o problema. E na verdade não é. Ela é apenas É, uma pessoa que tem erros, que tem falhas, como todos nós temos, e ela tem um vício que ela já ultrapassou para mim a primeira barreira, que é de assumir o vício. Porque quando você assume, é mais fácil você tratá-lo. Até sim, você não reconhecer que você tem esse desafio, é impossível que ele seja trabalhado. exatamente. E eu até tô lendo um livro agora que chama Love You, Hate Porn. Amo você, odeia pornografia. Como o casal deve lidar com os problemas causados pelo betrayal trauma. Betrayal trauma é uma expressão que os americanos usam para o trauma causado pela traição online, a traição virtual. Porque, de fato, é algo que mexe muito, é uma coisa muito estranha. A mulher, ela traz no coração dela um sentimento de que, de fato, ela está sendo traída. Por que ele não me deseja? Por que ele está desejando outra pessoa? Por que ele está olhando para outra pessoa? Será que o meu corpo não é tão atraente? Será que está faltando alguma coisa da minha parte? Por que ele está olhando para outras mulheres, para outras pessoas? E é muito complicado para ela entender isso. E às vezes o namorado ou o noivo, né, quando a gente começa lá nas bases do namoro, nas bases do noivado, às vezes ele também tem um pouco de vergonha de falar isso. Ele se sente um pouco de. Nossa, é um pouco tímido, né? Eu tenho um pouco de vergonha de falar isso daí. Eu não me sinto muito à vontade de chegar para uma pessoa e falar que eu sofro disso daí.
E existem aqueles casos em que a pessoa, ela, né, sei lá, o namorado ele tá consumindo pornografia e ele acha que tá tudo bem, que isso não é um problema, que isso não pode, né, isso não causa nenhum problema e que tá tudo bem se ficar assim, né? Na verdade, só da namorada, só da parceira tá se sentindo incomodada com aquilo, isso já deveria ser um problema. Já Já está deveria ser um problema. sinalizando que não está normal. Peraí, existe um desafio aqui. Exatamente, quer dizer, né, é uma questão, né, se ela não está gostando desse meu comportamento, dessa minha atitude, eu tenho que, no mínimo, dar um ouvido para o que ela está dizendo, né, eu tenho que, no mínimo, prestar um pouco de atenção para o que ela está dizendo, e é aquela desculpa de que homem faz isso mesmo, de que homem vê outras mulheres mesmo. Olha que absurdo isso, né? Olha que Às absurdo isso. vezes, até foi da casa, né? Da criação, por exemplo. Ai, meu pai assinava uma revista, ou meu pai via, ou meu pai foi o primeiro a me apresentar isso. E aquilo era, tipo, a autoridade sobre a minha vida é o meu pai. E quando ele faz isso, me fala, eu faço isso, eu te apresento isso, aquilo se torna normal, aquilo se torna um padrão, aquilo se torna, tipo, uau, então todo mundo faz. Se é o meu pai, e aí cria-se esse normal de que tá tudo bem. Você que talvez seja louca de acreditar que as pessoas não façam isso também. Sim. E muitos falam isso, né? Ah, todo mundo faz isso. É porque às vezes você só não sabe. É, exatamente. E aí, alguns problemas, né, que ninguém diz, mas alguns problemas, isso é muito importante, né? Alguns problemas de relacionamento surgem por conta da pornografia. O casal sabendo disso ou não. O casal tendo consciência disso ou não. Se existe consumo de pornografia naquele relacionamento, muitos problemas daquele relacionamento podem ser por conta da pornografia, mesmo que o namorado não saiba ou a namorada não saiba. A pornografia ela altera muita coisa no organismo e isso independe do nosso assentimento, do nosso conhecimento. Então, por exemplo, hoje em dia a gente já sabe, a neurociência já comprovou que a pornografia, e isso é muito sério, a pornografia cria, né, isso é muito sério, cérebros menos conectados. Não sei se, né, dá para perceber que a pessoa que consome pornografia, ela parece que não está presente no relacionamento. Não Tipo, consegue criar um vínculo forte. é exatamente isso. Ela não consegue criar um vínculo. 90% das pessoas que consomem pornografia têm muita dificuldade para criar vínculo. E isso é mortal pro relacionamento, né? Porque a essência do relacionamento é essa, né? É a intimidade, é o vínculo. E se você perde isso, você perde a conexão, né? Peraí, a gente não tá tão alinhado, amarrado assim como deveria. E aquilo torna o relacionamento muito mais frágil, né? Então, qualquer coisa, porque você quebra o princípio de confiança, você quebra princípios de lealdade um com o outro, e aí fica mais. Qualquer coisa externa que vier vai atingir esse casal de uma forma muito mais abrupta do que outro casal. Sim. Então vamos lá. Alguns dados bem estatísticos, assim, uns dados bem sérios. Vamos lá, isso aqui é muito bonito até da gente dizer. É muito bonito a gente dizer porque é o que conecta um casal, né? Então, olha só. Né, existe um hormônio chamado ocitocina. André agora tá com o nenenzinho na barriga, já tá vendo ocitocinas para lá e para cá, e hormônios, e Para estuda coisa. estrelinhas. Então, o que acontece? A ocitocina é um hormônio que acontece na hora que a mulher vai ter lá o parto, quando acontece um parto normal, doses de ocitocina, desse hormônio, são jogadas na corrente sanguínea da mulher. Inclusive, isso estimula a contração e o neném nasce. A ocitocina é um hormônio que nos conecta com as outras pessoas. Então, a ocitocina diz isso, ela dá essa sensação de que eu estou próximo.
de que eu tô conectado. E olha como é que é bonito, porque na hora em que o neném nasce, o corpo da mulher tá cheio de ocitocina para receber aquela criança. E aí o que acontece? Quando o neném nasce, a mulher abraça e fala, é meu. Ela já cria um vínculo imediato ali com aquela criança. O que é o mais bonito? O mais bonito é que na relação sexual de um casal, doses de ocitocina são liberadas na corrente sanguínea de ambos. Isso eu descobri há uns 15 dias atrás. Que Doses surreal. de. Esse é muito bonito. E é por isso que gera aquele momento em que, pós a relação, os dois estão extremamente ligados e extremamente conectados. Porque o corpo estava preparado para isso. O que acontece na pornografia? Não existe isso. Quando um homem ou uma mulher estão num relacionamento com a pornografia, porque é um relacionamento com a pornografia. Quando um homem ou quando uma mulher estão num relacionamento com a pornografia, o sentimento de vazio ele é de algum modo inevitável. Porque não existe, inclusive, nem sequer ocitocina para estabelecer uma conexão entre você aqui e a pessoa que está lá escondida atrás da tela. Então, na verdade, por mais que um namoro, um noivado, um que a gente recebe da pornografia é muito pouco e não sacia nenhuma necessidade, nenhuma ânsia do coração humano, que é a ânsia de conexão, que é estar ligado, estar conectado. Um relacionamento real, esse sim supre, esse sim atende e responde a esse chamado do nosso coração. Então, o nosso coração ele quer estar com o outro. Isso nunca é atendido na pornografia. Para mim, o que as pessoas não conseguem associar é porque a pessoa pensa assim, ah, então tá atendendo necessidade diferente. A pessoa consegue ver a pornografia e ela consegue depois ter essa necessidade suprida no relacionamento. Mas o que as pessoas não conseguem entender é que a pornografia, ela diminui essa intimidade do casamento. Ela tende a afastar, porque vai ficar diferente, vão ser feitas comparações. Não tem como comparar coisas que foram pegas em cortes, em melhores ângulos. Não tem como comparar isso com uma vida real. E isso acaba te distanciando de ter essa intimidade na relação. Então, essa frequência na sua relação real, ela vai diminuir, ela vai ser menos prazerosa. E isso vai acabar fazendo com que vocês percam essa intimidade, percam essa troca, percam tudo isso que a intimidade do casal pode fornecer e é necessária. Porque é isso que separa da maioria das outras relações. Essa intimidade tem que acontecer. Porque senão o relacionamento vira uma amizade, ou muitas vezes nem isso, porque o casal para também de conversar. Então você conversa mais com qualquer outra pessoa do que com seu parceiro. E aí vira dois conhecidos que frequentam a mesma casa. E aí não tem Exatamente. como esse relacionamento prosperar. Exatamente. Isso que você disse, André, é o que acontece com todos os casais que sofrem por conta da pornografia e que eu atendo e recebo todo dia aqui. Eles relatam exatamente isso. Nós viramos dois amigos em casa. Nós viramos dois estranhos. E aí isso vai progredindo, né? Isso vai progredindo porque ninguém fica consumindo o mesmo conteúdo de pornografia o resto da vida. Chega uma hora que você enjoa daquilo. Pensa, se você todo dia comesse, né, sei lá, pizza de frango todo dia, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Em 30 dias fazendo isso, no último dia você não quer nem ver frango, não quer nem ver pizza, não aguenta mais ver aquele negócio. Por quê? Porque você Não não sente importa, mais. pode ser o melhor, sua refeição preferida, vai enjoar. Pode ser, você vai enjoar. E aí o que acontece? Você vai querer buscar uma novidade. Isso acontece na pornografia. Então ninguém passa a vida toda consumindo o mesmo conteúdo pornográfico. Então é normal de um vício ele pular para um nível um pouco mais, né, agressivo, ou no caso da pornografia, um pouco mais bizarro, talvez, ou estranho.
No caso de uma droga, como a cocaína, por exemplo, a pessoa aumenta a dosagem de 5 gramas para 10 gramas. No caso da pornografia, ela vai passar para outros tipos de conteúdo até que ela vai perdendo o interesse na pessoa que está do lado dela. E a coisa começa a ficar mais complicada. Ela não procura mais a pessoa que está do lado dela. A pessoa que está do lado dela dá menos prazer do que a pornografia. Isso é um absurdo, mas acontece. É o que mais acontece. Quer dizer, eu não sinto prazer nenhum na relação que eu tenho com essa pessoa que está do meu lado, né? Enquanto que na pornografia eu tenho muito mais prazer do que estar com essa pessoa. E abre uma brecha muito grande, sabe, Miguel? Eu falo principalmente porque às vezes a pessoa pensa assim, olha só, eu tenho mais mulheres que me seguem do que homens. E elas me relatam o seguinte, Andréa, eu sei que ele não está com outra mulher fisicamente. Ele está ali na pornografia, mas o que não significa que ele não possa recorrer em algum estágio. Isso aí pode sair do virtual para Sim, ir à procura de algo diferente. Só que essas mulheres, elas se sentem, além de frustradas, além de machucadas, elas se sentem também abandonadas. E todo abandono, ele abre espaço para que essa necessidade, ela tem uma necessidade emocional a ser preenchida. sim. E aí, o maior risco dessa traição é de trazer outras dessa confusão toda no relacionamento, é de você trazer outra pessoa para o seu relacionamento, porque imagina, ela tá ali magoada, frustrada, desamparada emocionalmente e chega alguém que começa a notar essa mulher. E aí começa a falar, nossa, mas você tá tão bonita, nossa, mas você tá incrível, nossa, como foi seu dia? Porque ela também já não tem essa comunicação tão efetiva em casa, ela já não tem esse Exatamente. vínculo, como a gente falou. E aí abre espaço para que coisas que não deveriam acontecer aconteçam no casamento, que seja uma traição. Quando Sim. eu falo isso, entendam, eu não estou querendo justificar uma traição. Eu estou querendo explicar a abertura que uma situação como essa traz. Então, às vezes, o homem ou a pessoa viciada em pornografia, ela está tão atenta ao seu vício e de que eu não estou fazendo mal, que ele não percebe o mal que ele está Exatamente. permitindo que aconteça. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tem que tomar cuidado com essa liberdade. Os dois vão sentir essa necessidade. Então, tem que tomar cuidado. Exatamente. E é exatamente isso que a gente vê, né? E a gente vê assim de tudo. A gente vê várias situações acontecendo. Situações de casais ali que estão ali juntos. É, é sério isso, né? Você já deve ter ouvido isso, mas acontece por conta da pornografia. Casais que passaram e estão passando 6 anos sem ter relação sexual. Sim, essa semana eu recebi mensagem de uma moça que falou que tem 10 anos. Eu falei, misericórdia. Eu falei, vocês não são um casal há muito tempo, não Há existe muitos isso. anos, há muitos anos, há muitos anos. Agora, é um problema no nosso tempo. Quer dizer, é um absurdo que se a gente tivesse 300 anos atrás aí, na história, se a gente vivesse lá 500 anos atrás, a gente não teria esse problema. Então, eis uma das... Né, quer dizer, a pornografia ela é a fonte de muitas neuroses, muitos medos e muitos problemas no nosso tempo. Ela é responsável por... Né, não é responsável, mas ela inclina ou ela pode criar uma situação para divórcios, traições, Com certeza. cria o ambiente para um casal ficar 10 anos sem ter relação sexual. Por quê? É claro que sim. O que acontece? Ele foi lá na pornografia, ele já está satisfazendo com a pornografia, ela fica muito brava com isso e também se fechou. Não quero que ele nem me toque mais. Tem nojo, tenho Eu tenho raiva. raiva, eu tenho nojo, eu tenho... como que ele fez isso comigo? Essa semana eu recebi uma mensagem falando isso, que ela falou assim, eu estou com muita raiva dele, eu estou há uma semana sem conversar com ele, depois que eu descobri que ele via pornografia. E acaba que, de novo, é aquilo que a gente falou. Aquela pessoa não vai parar porque ela ficou uma semana sem conversar. Ele só tem um problema que ninguém quer conversar sobre isso, né? Sim. Foi muito do que a gente falou no início da live, sobre esse desafio de falar a respeito.
E a gente não pode ter, gente, principalmente um casal, ele precisa entender que a gente tem que permear sobre todos os assuntos. Sem eu falo que sem essa. A gente, se você é um casal e você tem que escolher as palavras, tá tudo errado nessa comunicação. Então vocês têm que Sim, ser franco. Peraí, essa é a verdade. Essa é a minha verdade. Esse é o meu desafio. Quanto mais sincero vocês forem um com o outro, mais fácil vai ser de recorrer à ajuda. E entender que, peraí, eu só. Se você, no momento que o seu parceiro, seja qual for que tenha visto, comentar com você sobre esse desafio. Se você se fechar, se você se ficar com raiva, se você olhar para aquela situação toda, só começar a xingar, ele nunca mais vai te contar, porque ele vai falar assim, é melhor esconder isso sim, do que eu ter um tipo de conversa como essa que só causa transtorno. sim. Então, exige de nós a maturidade de tratar aquilo como vício e buscar ajuda para aquele desafio. Não estou dizendo que é fácil, não estou. Principalmente nós mulheres tendemos a olhar para isso mais pelo nosso emocional do que pelo racional do problema. Mas estou dizendo que é necessário se a gente quer fazer esse relacionamento prosperar, que é o Sim. entendimento. Peraí, quanto mais clareza eu tenho dessa situação, mais fácil é de eu tentar ajudar a resolver. Então a gente vai tentar resolver juntos. Só para eu não esquecer, para que a gente não fique aqui falando como se a pornografia fosse algo de homem, que até o Miguel falou sobre isso, um caso muito típico que acontece e que as mulheres sempre me relatam é que a mulher ela não é tão visual quanto o homem. O homem Exatamente. muitas vezes ele vai recorrer ali a uma revista ou a um vídeo e a mulher não é tão assim. Ela vai ter alguns casos que ela vai ser assim, ok. Mas algo muito comum da mulher se envolver com pornografia é a pornografia literária. Porque a mulher ela tem um prazer muito grande na imaginação. Então, se ela ler aquelas cenas descritas, ela consegue imaginar de uma forma que para ela é mais prazeroso. Ok. Muitas pessoas até recomendam isso. Ai, eu tô com uma certa dificuldade de ter mais desejo na relação e tudo mais. E aí incentiva, poxa, começa a ler alguns contos eróticos para você se estimular e tudo mais. Ok, eu vou te dar um exemplo de como isso pode ser um risco. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma mulher casada já há alguns anos e ela falou, Andréia, eu tive que parar de ler os livros que já tinham me indicado, livros eróticos, porque nos livros eróticos as pessoas passavam a noite inteira tendo relação sexual, elas tinham uma relação avassaladora, elas tinham. Aquele homem pegava essa mulher e fazia não sei o quê. E eu comecei a sentir uma insatisfação surreal na relação com meu marido, porque Exato. nunca era como aqueles livros. Ela falou, por mais que eu vestisse de determinada maneira, por mais que eu tentasse recriar alguma coisa, eu nunca tinha a mesma satisfação do que aquelas cenas pareciam descrever. E aí ela falou, e eu comecei a comparar meu marido com aqueles homens, e eu comecei a achar que ele era pouco demais. Eu comecei a achar que o meu relacionamento era um problema. Eu comecei a achar que ele não dava conta disso, que será o que ele precisava fazer. Eu comecei a cobrar dele algo. E aquela virou mais uma cobrança, um momento de cobrança do que um momento de prazer. E eis aí um risco, tá vendo? Às vezes, parece ser tão velado que a gente não consegue ver que isso também é um vício. Ela falou, nossa, eu me pegava lendo isso assim, ó, todo dia, sempre que eu tinha tempo, todo momento. E as comparações vieram. E ela falou, então eu tive que cortar aquilo para eu voltar a enxergar meu marido da forma como eu deveria enxergar. Da mesma forma que eu queria não ser vista como aquelas mulheres dos vídeos, que era um padrão que eu não queria atingir, eu queria que ele não me visse, eu não posso compará-lo a esses homens criados dos livros. E é real. É exatamente isso que acontece. Exatamente isso que acontece. A pornografia ela é fonte, e a pornografia, ela é. Às vezes a gente. As pessoas têm essa dúvida, né? Se eu ler conto erótico é pornografia? Sim, a pornografia ela começou como conto.
Ela começou como escritos eróticos. Então é pornografia, sim. Não é a pornografia visual, né? E geralmente as mulheres elas consomem muito mais pornografia literária, de conto, imaginativa, porque o homem, porque aquilo, né, mexe mais com o interior delas, né? E o homem ele é mais visual. Agora, tudo isso está dentro de um saco, André, que a gente pode falar o seguinte, olha, né, quer dizer, todo mundo hoje quer se transformar numa verdadeira, por conta da pornografia, numa verdadeira máquina sexual. Então, o sentido, às vezes, da vida da pessoa começa a se tornar esse. Porque eu quero transar por tantas horas seguidas, porque eu quero transar em tais ou quais posições seguidas, porque eu quero fazer. Olha, na verdade, a verdade é o seguinte, né? Não dá para fazer isso. Né? Não dá para fazer isso. É, eu fico imaginando, se a gente morasse, se a gente vivesse, sei lá, né, 1000 anos atrás, aí, se a gente vivesse 500 anos atrás, né? Imagina assim, ó, sem internet, numa casa, com alguns filhos ali no quarto, né? Uma porta que talvez, né, a porta do quarto nem fechava direito, o quarto dos filhos era bem próximo, então como é que aquele casal tinha relação sexual? Né? Eles tinham que ter uma relação ali com volume mais baixo, não podia, né, não podia fazer muito barulho porque os filhos estavam perto ali. Só que isso nunca era um problema para eles. Isso nunca era um problema para eles, porque eles nunca viram pornografia. O outro casal lá também nunca viu, então ninguém sabia da intimidade de ninguém, inclusive neuroses e problemas, por exemplo, assim, né, você vai no, né, e eu recebo essas perguntas direto, mas se você for num consultório ginecológico ou num consultório psiquiátrico, tá lá um monte de gente com complexo porque tem o órgão sexual pequeno, né? O outro lá, olha, isso tudo acontece por conta da pornografia. Porque se não fosse a pornografia, você nunca ia ver o órgão sexual do outro. Então, ou seja, né, quer dizer, esses problemas sexuais que, né, colocam pra gente que você tem que se transformar numa máquina sexual, todos eles acontecem só porque a pornografia existe. Se não existisse pornografia, né, a gente seria igual o casalzinho ali de anos atrás, que teria uma relação satisfatória, ok, que ia unir o casal, e no outro dia ele ia trabalhar, ela ia trabalhar, tudo normal, tudo em paz. E não teria nenhuma incompletude, nenhuma insatisfação. A pornografia, ela cria dentro, ela insere um chipzinho no relacionamento. Vocês precisam de novidade a cada dia. Vocês precisam de novidade, 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 novidade. Só que isso mata. A verdade é que isso mata. Ô, Miguel, e essa necessidade, olha só como isso acaba gerando, por exemplo, até a pessoa que não tem o vício. Vamos supor que ela entrou no casamento, ela não tinha esse vício, não tinha nada. Muito do que eu percebo, sabe o que é? É que às vezes a relação do casal não era o que ambos ou um dos dois imaginavam. E aí, ao invés desse casal sentar e conversar, por quê? Não, é proibido. Parece que é proibido falar sobre isso. E não deveria ser proibido entre o casal. Deveria ser proibido o casal estar conversando com outras pessoas sobre isso, o que é um grande risco. Ah, eu vou conversar aqui. O homem está conversando com outra mulher sobre isso, quando ele deveria estar conversando com a própria esposa. Sim. Então, não é, gente, pelo amor de Deus. Esse é um assunto que deve ser falado no casamento. Ah, eu não estou satisfeito, ou eu não estou satisfeita. O casal tem que ter a liberdade de sentar e conversar e falar assim, ó, isso para mim não é bom, isso eu gosto, isso eu não gosto, até porque é uma descoberta entre os dois. Então, ó, Sim. isso me dá prazer, isso não me dá prazer, tem que conversar. Porque muito dessa busca por outra coisa é eu não estou conseguindo ter minhas necessidades atendidas aqui nesse ambiente e eu entendo que se eu buscar em um vídeo, por exemplo, eu não estou traindo. Eu entendo que se eu buscar só isso, pelo menos eu não estou buscando lá fora. E aí começa Exatamente. nessa. Ah, assim eu me resolvo, tá vendo? Eu não estou magoando ninguém. Eu não estou frustrando ninguém. Então a gente tem que ter essa liberdade de conversar um com o outro.
Exatamente. Então, é, assim, existem ainda uma grande parte, uma grande parcela de pessoas que desconhecem ainda o quanto que a pornografia pode prejudicar um relacionamento. Eu volto a dizer, talvez ninguém tenha te dito, mas muitos problemas talvez você pode encontrar no seu relacionamento. E talvez o meu casamento, me divorciei, aquele casamento não deu certo. Talvez o seu relacionamento tenha ido para o buraco por conta da pornografia. Talvez você tenha se divorciado. No fundo, existia um problema muito sério chamado pornografia que você não enxergava, que você desconhecia. E aí existem algumas coisas, né? Quer dizer, né? Como é que esse casal que tomou consciência disso, como é que esse casal pode começar a lidar junto com esse problema? Como é que esse casal pode começar a manejar esse problema, né? Primeira coisa, comunicação. Fundamental para todo relacionamento. Fundamental, principalmente no relacionamento, né, André, que está sofrendo com um problema que é secreto, que ele é meio que oculto. E aí ele insere um veneno muito grande no relacionamento. Mentiras. Putz, aí é foda, né? Mentira. Então o que acontece? Um estilo de comunicação transparente, sem uma vida transparente, aquele relacionamento começa a ser permeado por mentira. E aí complicou tudo. Por quê? Porque ela vai criar um monte de neurose na cabeça e ele também. Será que ele está consumindo pornografia? Será que não está? Então a primeira coisa é comunicação, uma comunicação eficiente, uma comunicação que coloque a verdade total, as cartas sobre a mesa. Eu acredito que principalmente um entendimento de que essa cura do vício, ela não é instantânea, sabe? Porque Sim. tem gente que acredita assim, principalmente num casal, que houve a confissão, ó, eu tô com esse desafio. Esse aqui é o meu erro, isso aqui é a minha falha. Isso aqui é o que eu não estou sabendo lidar e eu vou buscar ajuda, mas eu quero que você saiba disso para que eu não precise mentir. Eu Uhum. quero que a gente tenha esse livre acesso. Ok. E aí, vamos supor que no decorrer daquele tratamento, vão ter recaídas, sabe? É assim, o Miguel sabe mais do que isso, porque ele acompanha mais gente nesse trabalho do que eu. Mas eu falo que a recaída é praticamente um dos passos do desse Sim. avanço. E se a pessoa, na primeira recaída que o outro tiver, ela já fala, tá vendo? Você não vai conseguir sair disso. É. Você é assim. Você sempre fala que vai parar e não parou. Você não sei o quê. Aí, ao invés de você ser uma pessoa que vai apoiar e acreditar na mudança do outro, porque ele precisa de alguém que também acredite além dele, porque ele já está frustrado, ele está magoado, ele está decepcionado com aquele percurso, com aquele tropeço, você é alguém que está falando com ele. Continua aí no chão, porque você não vai mudar. Isso faz parte de você. Você é assim. Você está dando para o outro a identidade do vício, sabe? Não é um comportamento que ele pode mudar. Você coloca aquilo como identidade dele, como você é assim. E aí a gente tem que entender que não é assim, sabe? Que vão ter recaídas, que vai ser um processo, mas que vocês precisam estar juntos. Quanto mais juntos e compreensivos um for com o outro, mais fácil essa jornada vai ser. Sim, exatamente. Então, esse é muito importante porque aí as mulheres têm que entender uma parte. É fundamental que um entenda o lado do outro. Né? O homem precisa entender o quanto que a mulher se sente traída por conta disso. Né? Quer dizer, o homem tem que entender os sentimentos que a mulher traz por conta disso. E ela precisa entender que nós estamos falando aqui de uma adição. Uma adição é um vício em droga. Então a mulher precisa entender o que acontece no cérebro, inclusive a pornografia, igual a cocaína, igual o crack, igual uma droga, ela altera. Hoje mesmo eu fiz uma sequência de stories lá explicando como que isso acontece, como que a pornografia afeta e altera o mecanismo, o sistema de recompensa do cérebro.
como que a pessoa que consumiu muito pornografia, ela realmente ela tá fisicamente inclinada de algum modo a consumir aquilo. Eu fiz uma explicação muito bem feita nos stories hoje lá, com todos os termos técnicos e tudo isso aí. Não vou me gastar com isso aqui. Mas a pessoa ela precisa entender, a namorada, a noiva, o esposo, ele precisa, a esposa ela precisa entender que isso é uma adição, ou seja, isso é um vício químico, que em alguns casos precisa inclusive de medicamento. Então, quando ela entende como é que funciona uma adição, ela consegue entender. Quando ela entende como é que funciona a compulsão, ela consegue entender que ele não quer fazer aquilo, mas acaba fazendo. Não é, olha só, parar com o consumo de pornografia, e a mulher precisa entender, não é, isso é muito sério, não é só o marido colocar na cabeça assim, ou namorado, noivo, eu vou parar de ver. Não é só isso. Senão não era um vício. Senão não tinha ninguém viciado. É. Porque Senão o não tinha ninguém vício, uma viciado. das provas de que é um vício já é esse, que você não consegue parar. Esse já é um Exatamente. vício. Você não tem mais controle sobre aquele impulso que você tem. Aquilo já te dominou. Então, esse já é uma característica de vício. E aí, Exatamente. quando a gente entende que, isso não é só safadeza, isso não não, peraí, isso é uma doença, um vício. Quando eu falo doença, parece que para a pessoa fica mais claro, sabe? Que, peraí, ele vai precisar de ajuda, ele vai precisar de suporte. Aquilo é uma dependência. E aí entra todo esse conjunto. De novo, a gente repete, não estamos dizendo que é fácil. Mas também posso garantir que sair disso junto traz total força para o casal. Exatamente. Essa é a parte mais bonita. Essa é a parte mais bonita porque um casal que estava sofrendo com o problema da pornografia, quando eles conseguem sair disso, eles ficam mais unidos do que eles estavam antes. Eles ficam mais casal do que eles estavam antes. A gente vê isso. Né? Eu já acompanhei vários casais e todos eles conseguiram sair do vício, todos eles conseguiram tocar uma vida muito bem. E o que a gente vê? Eles estão muito mais fortes agora, eles estão muito mais unidos, eles estão muito mais conectados, eles estão vivendo agora sim uma vida juntos. Imagina, gente, o casal que ele conseguiu reconhecer um pro outro. Esse, eu falo que essa falha, esse erro, esse desafio, ele consegue reconhecer tudo. É um casal que fala assim: eu não preciso ter medo de te confessar isso. Eu posso passar pelo que foi, eu sei que você não vai me abandonar. Porque, na verdade, essa semana eu falei sobre isso, sobre o que é a promessa do casamento. As pessoas têm prometido, e é uma promessa tão vaga, na maioria das vezes, é assim: o dia que eu tiver difícil, eu tô saindo. Mas a promessa falava na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, porque o vício é uma doença. Exatamente. Só que parece que é assim: ficou difícil? Não foi isso que eu prometi, mas você prometeu. Talvez você não levou tanto em consideração aquilo. Quer dizer que se tá difícil, nós vamos resolver o que tá difícil. Se o amor morreu, peraí que eu vou fazer ressuscitar esse amor aqui, porque o amor ele é uma decisão. Eu vou continuar. Peraí, se tem algo errado, a gente vai consertar. Então precisa ter essa disposição. Vai ter dia que vai ter renúncia, vai ter sacrifício, vai ter desafio, vai ter tudo isso, vai, porque isso é amor. O contrário, gente, se você não está disposto a entrar em um relacionamento para fazer sacrifício, para muitas vezes se renunciar, para olhar para o outro com empatia, não tem jeito, então é melhor não entrar. Isso não é relacionamento, isso não é casamento. Se você está querendo prometer só dias bons, fáceis, ou só quando o dia que eu me sentir amada eu vou fazer algo pelo outro, é melhor não entrar em uma relação, porque uma relação não é só disso. Ô, Miguel, Exatamente. tem Diga. uma coisa que eu não podia deixar de falar aqui, que eu vejo que é eu sempre falo que é uma inicialização. Hoje é muito normal, principalmente porque a gente está falando de acesso às redes sociais, como a gente falou, que dá um grande comparativo para as pessoas. Uma das maiores queixas que eu recebo, assim, vamos colocar,
Eu abro caixinha de pergunta, pelo menos umas 100 pessoas vão colocar lá na caixinha de pergunta. Meu namorado, meu noivo, meu marido vive curtindo foto de mulher de biquíni, mulher seminua e tudo mais. O que eu faço? Isso é certo, isso é errado? Olha só, na própria Bíblia, eu sempre lembro da história de José, sabe? Quando José fugiu lá da esposa de Faraó. Por que eu lembro dessa história? Porque às vezes as pessoas pensam assim, eu sou muito forte, eu posso ver tudo, mas isso não vai me impactar. Não, eu sou muito forte, mas na verdade nós não somos fortes. Nós não, eu falo que na nossa corrente sanguínea que não passa água benta. A gente não é assim que funciona. Nós somos Claro. aqui um emaranhado de hormônios que se você já não atiçar eles já são um alvoroço. Imagina se você estiver alimentando aquilo constantemente. Então, fugir. Na Bíblia não fala que a gente tem que fugir só do mal, mas não está errado, Andréia. Na Bíblia fala que a gente deve fugir da aparência do mal. Aparência. Então, deixa eu te explicar. Se você está curtindo foto de mulher, se você está seguindo mulheres só para ficar ali vendo uma foto, um corpo, o que for, você está alimentando isso e você não vai resistir. Às vezes, você vai resistir no dia que seu relacionamento estiver bom. Mas meu relacionamento é ótimo, André, eu não preciso disso. Mas todo relacionamento tem um dia ruim. Ai, André, o meu não. Tem dia que você acorda que você olha para aquela outra pessoa e fala, Jesus. Porque tem dia que você se olha assim, imagina para o outro. E aí, nesse dia que vocês brigarem, que vocês tiverem um desacordo, um desafeto, aquilo ali vai ser algo que você não vai resistir. Porque aquela pessoa perfeita do Instagram, porque no Instagram somos todos perfeitos, a gente coloca a nossa melhor foto, a gente coloca a nossa melhor pose, a gente usa todos os filtros da face da Terra, e aquela pessoa perfeita, ela é muito melhor do que essa imperfeita que você conhece. Porque só é perfeito o que a gente não conhece. Alci Carrasco falava, né? De longe toda estrela é perfeita, mas de perto elas são tortas. E nós Aham. somos assim, de perto, todo mundo que você convive é torto. Você vai ver os defeitos dessa pessoa. De longe, quando você conhece só o que a outra pessoa quer mostrar, ela é perfeita. E aí, se eu pudesse te dar uma dica, foge disso. Para que você está seguindo essas pessoas? Para que você está se dando esse incentivo, essa motivação? Você vai procurar mais do que isso. Então, para homens e para mulheres, porque também tem mulheres que seguem outros homens só assim, ai, mas esse homem, olha aqui, eu quero ficar vendo esse homem aqui e tudo mais. Ah, André, mas não tem nada a ver. Esse homem é inatingível, é um homem famoso que eu nunca vou ver. Para que você quer alimentar isso, entendeu? Cuidado. Cuidado com esse tipo de estímulo que você está se dando. Tudo que entra pelos olhos gera fruto ali dentro. Então, se a gente não faz um exercício da guarda da vista, né, tudo que a gente joga para dentro com o nosso olhar vai gerar fruto. Então, isso é um tipo de pornografia que a gente chama soft porn, que é um tipo de pornografia. Não, eu não tô vendo pornografia, Miguel. Eu tô vendo aqui são só mulheres de biquíni. Mas isso é um tipo de pornografia leve que é óbvio que vai te levar, talvez não no mesmo dia, talvez num outro dia, a consumir uma pornografia mais pesada. E justamente no momento em que você se sentir, como a André disse muito bem, rejeitado no seu relacionamento. Quando você se sente rejeitado, e isso já pode até tomar nota, geralmente é um gatilho muito comum para você consumir pornografia quando você se sente rejeitado. Ou porque você ainda não tem uma namorada, namorado, ou porque você tem problemas de autoestima, você não gosta de si mesmo de algum modo. Bom, isso vai ser sim uma oportunidade para você ir lá e consumir pornografia. Por quê? Justamente aquelas mulheres que estão ali, elas não vão te rejeitar. Aqueles homens que estão ali, eles não vão te rejeitar. A sua mulher, né, se você está namorado, noivo, casado, essa mulher tem dia que vai acordar da pá virada, ela vai estar de TPM, não sei. Ela não vai estar bem. Na verdade, tem muito na pornografia esse desejo de construir um relacionamento platônico. Um relacionamento perfeito. Que não tenha arestas, que não tenha dificuldades.
que não tenha sofrimentos ali, que fazem parte do próprio relacionamento. E que na realidade é isso aí que dá consistência pro amor. É isso aí que dá consistência pro relacionamento. Então, por isso que a gente tem que quebrar essa superficialidade. Quando você vai lá e fica lá vendo fotinha de menina, ou fotinha de mulher, ou quando você vai lá e fica vendo foto de homem, você está sendo superficial. E o amor, ele não é superficial. O amor, ele é muito mais profundo. E o amor, ele abraça o sofrimento junto. O amor, ele abraça a dificuldade junto. E ele, por isso que ele amadurece a gente. Ele nos torna homem de verdade, nos torna mulher de verdade, nos torna mais responsáveis. Quando você fica só, né, caçando fotos por ali, você vai se enfraquecendo. Você vai se tornando menos responsável. E esse é um grande veneno mesmo. No Instagram é um grande veneno. E o cuidado também para quem está assistindo de o que você posta. Porque a gente está falando de quem olha, mas a gente também tem que falar de o que você posta. E sempre pensa, sabe, qual é a minha intenção. Toda vez que você for fazer um post de alguma determinada foto, sempre pensa qual é a minha intenção. E aí, e peça a Deus para que trabalhe isso no seu coração, sabe? Qual é a minha intenção de postar isso aqui? Eu tô querendo elogio? Será que o elogio que eu tô buscando, eu realmente vou encontrar nessas pessoas? Será que esse desejo que eu tô querendo provocar, eu tô provocando na pessoa certa? Será que é aqui que eu tenho que fazer isso? Então, cuidado com isso, sabe? Cuidado com a sua intenção. Você não precisa disso. Não precisa. Isso não é isso que vai trazer seu autoestima, não é isso que vai devolver sua autoconfiança. Não é isso. Então, eu sempre falo assim, trabalhe o seu ser útil. Quanto mais você se sentir útil, você vai encontrar uma motivação maior de se ver melhor. Quem quer expor demais é porque normalmente está exprimindo uma falta muito grande. Eu não tenho outra coisa para mostrar, eu tenho que mostrar isso aqui. Então, cuidado com isso aí também. Miguel, conta pra gente um pouco sobre, para quem agora descobrir, tem esse desafio. Ai, meu marido tem, ou eu não sei como lidar. Ele quer ajuda, mas não sabe como procurar. Como é que, quando essas pessoas chegam até você, o que tem para ajudar elas? Você tem mentoria? Você tem curso que as pessoas possam se encaixar? Como é que resolve? Porque é meio difícil a gente ter pessoas que nos ajudem aí nessa área. É muito difícil a gente ter pessoas que nos ajudem nessa área. E é justamente isso que inspirou meu trabalho. É justamente isso que inspirou todo o meu apostolado aqui, porque a gente não tem pessoas que estão disponíveis a abraçar isso daí. A abraçar essa dor no relacionamento e abraçar essa dor na pessoa que está sofrendo sozinha, isolada, e não consegue falar com ninguém sobre isso. Então, eu tenho um curso, que chama o Recomeço, tá lá o link na minha bio para quem quiser participar. O curso já tem quase 1000 alunos, o curso é muito bom, ali te ensina tudo que você precisa para poder sair. A pessoa que quer sair, ela consegue sair ali através do Recomeço tranquilamente. Várias pessoas já passaram ali e conseguiram sair. E agora a gente está preparando uma novidade para casais, porque eu vejo que tem muita dor, namoro, noivado, de muita separação por conta disso, e eu quero mexer um pouco aí. Então, se você sofre com pornografia individualmente, tem até a mentoria, mas agora eu não tenho agenda, tá tudo cheio. Talvez pro próximo mês, eu não sei. Mas continue com a gente, continue nos acompanhando, porque daqui a pouco abre uma vaga. Tem o curso individual que você pode fazer, que é o Recomeço. E se você sofre com pornografia no seu relacionamento, aguarda um pouco, a gente vai começar a falar mais disso. A gente vai começar a falar mais disso porque é uma dor muito forte. E algumas coisas a gente precisa restaurar. A gente precisa restaurar, inclusive, a relação sexual precisa voltar. Existe uma importância do sexo no casamento, existe uma importância do sexo no relacionamento, na conexão. Deixar o passado ser passado, saber perdoar, entender o que é uma adição, tomar cuidado consigo mesmo, para não cair num negócio que chama codependência, que é quando a mulher ela possibilita, inclusive, o próprio vício. Existem mulheres, André, que sofrem desse mal chamado codependência, que elas já pensaram até em suicídio por conta disso. Elas já pensaram em suicídio por conta disso, porque elas só
pensam no vício do marido. E elas vão se apagando, elas vão perdendo, elas vão deixando de fazer o que elas gostavam, elas vão deixando de fazer o que elas curtiam, elas vão deixando de se arrumar, elas vão se perdendo porque elas só pensam no vício do marido, nisso, nisso, nisso. É como um avião que está caindo. Quando o avião está caindo, a gente tem que colocar a máscara primeiro na gente, né? Então, tomar esse cuidado, né, de voltar a se olhar um pouco nesse sentido, voltar a fazer uma atividade física, voltar a se arrumar, voltar a estudar o que você gosta, voltar, vou abrir uma Cacau Show para mim, sei lá, né? Mas assim, não tomar esse cuidado para não cair nesse mal que a gente chama de codependência. Não se entregar, né, ao vício. Exatamente. Gente, é porque para a gente ajudar o outro, a gente precisa se ajudar primeiro, sabe? Então, não esqueçam disso. E não importa, sabe, no quanto tempo tem sua relação. Lembre que você se arruma para você, você se cuida para você antes de cuidar para o outro. Ah, o outro não merece isso de mim, eu não tá merecendo isso de mim. Mas você merece sua melhor versão. Então, lembre disso, lembre, não custa muito, 10 minutinhos ali, ó, todo dia antes de você sair do seu quarto, você consegue se arrumar, você consegue passar alguma coisa ali no rosto e você começar o seu dia se sentindo bem. Aproveita isso. Não se subestime, não subestime o poder de se sentir bem para ajudar o outro. E faz uma diferença, né? Se faz. André, muito obrigado pela tua participação maravilhosa aqui. Muito obrigado por marcar a tua presença mais uma vez aqui comigo. Te agradeço demais pelo bate-papo de hoje, foi muito legal, foi muito bom, como sempre. Né? Acho que o pessoal gostou bastante também, né, pessoal? O pessoal tá agradecendo aí os conselhos, as orientações e a palavra de esperança, né? O coração cheio de esperança que a gente, quando mexe nesse tema, a gente traz uma esperança nova pro coração, né? Obrigada, Miguel. Obrigada pelo convite. É sempre bom estar com você. Eu aprendo todas as vezes com você, que você possa continuar sendo usado, sabe? Para ser agente de transformação na vida dessas pessoas e principalmente restauração desses relacionamentos. Pode sempre contar comigo, vou estar aqui. E estou ansiosa já para a novidade dos casais, porque se eu já indicava, agora chega, meu coração chegou a ficar quentinho de saber que tem novidade vindo aí para os casais, porque eu sei que tem muita gente precisando disso, viu? É fundamental. Pessoal, É. obrigado pela presença de vocês. Printem essa live, façam um print dessa live aí, printem essa live, marquem lá o Miguel, marquem lá a Andrea, tá bom? A gente vai divulgar isso aí, vamos espalhar para outras pessoas também acessarem essa nossa live, esse conteúdo, tá bom? Andrea, Até beijo, mais, boa tudo de noite. bom, boa noite, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau.